Nos primeiros 100 dias do ano, a Prefeitura trouxe melhorias para a saúde e mais cuidado para todos. O cuidado chegou na hora certa e foram mais de 17 mil atendimentos no Polo Dengue, na UBS do Xangri-Lá. Estendemos o atendimento em um espaço especial para os pequenos, a UPA Pediátrica. Zeramos as filas de exames como mamografia, ecocardiograma e endoscopia. E as filas de exames como tomografia e ressonância caíram pela metade. Para melhorar ainda mais, dobramos a capacidade de atendimentos. Agora, são mais de 7 mil consultas por mês. Com mãos à obra e compromisso, a saúde avança cada dia mais. Governo Municipal de Sertãozinho, cidade forte. Esperança renovada. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Um beijo aí para você que segue a gente no nosso canal no YouTube, também nas nossas redes sociais, Facebook, nossa fanpage, também no nosso Instagram e aqui na nossa televisão. Depois vai enviando aí aqui no nosso WhatsApp uma mensaginha aí para mim. Qual cidade você nos assiste, acompanha? Hoje nós falamos com o padre, não sei se eu vou passar hoje do padre, falando da Quaresma, também falando do centenário da nossa igreja e também do jubileu, que acontece no mundo inteiro. Para quem é católico sabe do que eu tô falando, né? E acho que grande maioria do nosso país e dos brasileiros aí em si são católicos. Depois eu vou até pegar essa informação pra gente falar um pouquinho sobre isso. E até acho que ele vai mandar, não sei se ele enviou ainda, né? Mandou? Ah, ele mandou aí, ó, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, vai ser 125 anos. O padre me explicou, gente, o que é 125 anos? Na verdade, a nossa igreja é centenária. E cada 25 anos eles comemoram, tipo, um aniversário. E o jubileu é isso. Então, 125 anos, só que é no mundo inteiro. Aí parece que aí já é a ordem do Papa. Aí tem um bispo que fica em Ribeirão Preto que vai comandar toda a história aí, né, na comemoração. E a nossa igreja também vai ter a missa dia 18. Todos os dias, dia 18. Hoje, né? Essa aí é de hoje, né? 18. Mas ele falou que toda a data, só na 18 da Páscoa, porque é Páscoa, que não terá. Todo dia 18 do mês, de todos os meses, comemorando o nosso aniversário, que é em maio, né? Que ele até falou 18 de maio de 1900. Eu achei muito interessante. É bem legal a história da nossa paróquia, da nossa cidade, tem muitas curiosidades para você aí adquirir. Hoje eu recebo aqui a Viviane, que é fonoaudióloga, graduada pela USP de Bauru, especialista também em audiologia. Nós vamos falar um pouquinho com a Viviane, não dos aparelhos, mas das soluções de que você possa ficar, né, com um grau diminuído da sua audição. O que acontece? Nossa cidade, Sertãozinho, tem metalúrgica. E a gente tem muitos casos de pessoas que não têm proteção. Inclusive, todas as empresas são obrigatórias. A gente acompanha. Eu mesmo participei já de várias indústrias, a qual você recebe o kit, até quando você faz a visita, para usar a proteção, que tem o fone, e muita gente acha que não é viável e se engana. E ela vai falar um pouquinho sobre isso, e você também pode participar do nosso programa, pode enviar o seu WhatsApp aqui no nosso número, que nós estamos ao vivo e vamos tentar esclarecer para você. Viviane, muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí eu queria falar um pouco da audição, porque eu percebo, não sei se as pessoas se comunicam mais hoje, mas tem muita gente jovem também perdendo a audição. Então eu queria saber como que a pessoa percebe que ela está perdendo a audição. Sim, boa noite, obrigada pelo convite. E acho que cada vez mais jovens estão perdendo a audição, né? O uso constante de fone de ouvido, isso ajuda bastante. É um problema, não é? É um problema, principalmente os que vão interno, né? Que aí a pressão é maior ainda. E ficam horas com o fone, então está cada vez mais cedo, né? Mas os sinais da perda auditiva, quando começa a pedir repetição com frequência, quando tem aquela velha queixa de ouvir, eu ouço. O problema é entender o que está sendo dito. Já é um sinal da perda auditiva, né? Muitas vezes as pessoas acham que não escutar é quando não está mais ouvindo, mas aí já é uma perda auditiva muito avançada.
Então, Porque tem graus, né? tem vários, tem leve, moderado, severa e profunda. Então, profunda a pessoa realmente não está mais ouvindo. Mas a ajuda tem que acontecer bem antes para que tenha um bom resultado. Porque assim, se eu começar a perder a audição, Sim. eu posso, se eu não me cuidar, eu posso ainda piorar? Sim, a perda auditiva ela pode ir evoluindo, né? Tanto com a idade ou diversos fatores, pode ser que ela vá piorando. Então, a intervenção precoce com os aparelhos auditivos não vai impedir que piore, mas pelo menos está estimulando todo o sistema auditivo e se tiver uma piora, a gente compensa com o aparelho auditivo. No caso, como que a audição atrapalha a minha vida? Porque assim, a audição é correlacionada com outros fatores, né? Sim. A audição ela interfere completamente na socialização, na comunicação. Então, se eu não escuto, eu não consigo participar de uma conversa em casa, eu não consigo interferir. Uma vez um paciente me disse que os aparelhos auditivos devolveram a dignidade, porque ele não conseguia ir no banco sozinha, não conseguia ir numa padaria sozinho. Sempre tinha que ter alguém acompanhando para poder fazer ali dizer o que estavam dizendo para ele, né? Fazer a tradução ali para ele. Quando a gente fala, na verdade, a gente se comunica, né? É óbvio que a gente expressa, tanto tem gente que faz a leitura labial, mas não tem como, né? Na hora que você começa a perder a audição, porque eu vi muitos casos assim de estresse. Uhum. A pessoa estressada e às vezes nem percebe, começa a fazer tratamento, que ela tem o zumbido no ouvido, tem isso no ouvido, sim, e não consigo escutar, fico o dia inteiro com um chiado no meu ouvido. Sim. Esses são os sintomas também de algum problema relacionado? O zumbido é um dos sintomas também, né? Assim como pode estar relacionado com várias alimentação, parte muscular, né? Sim. Vários fatores, entre eles o estresse. Mas voltando aos sinais da perda auditiva, né? Sim. Então, geralmente, quem percebe primeiro é a família, que são as pessoas que convivem com a pessoa que está tendo a perda auditiva. E são esses que buscam ajuda. Que acaba percebendo, que né? acaba percebendo. Que atrapalha também na fala. Atrapalha ou a pessoa não muito. fala ou ela acaba falando... Então, interfere ou não? Quando é criança, sim, interfere completamente na aquisição, né, da fala. Agora, quando é mais adulto, aí já... No caso de crianças também colocam aparelho? Pode nascer com... Sim, às vezes nasce com a perda auditiva, já coloca desde cedo. No caso, quando a gente fala de... Porque assim, muitas vezes a pessoa tem uma infecção, uma rinite, sinusite, e ela também causa um desconforto nos ouvidos, né? Uma inflamação, vamos falar. Ela também pode causar uma surdez? Se for recorrente, sim. Então, nesse caso, a principal conduta é procurar um médico otorrino para que seja feito o tratamento adequado, porque a otite, com frequência, ela pode causar uma perda auditiva, já que não tenha como retornar, né? Quando a gente fala assim, vamos dar uma dica pessoal que está em casa, e depois você pode colocar aí para a gente repostar, para a pessoa ter noção de quais são as possibilidades ou quais são os sinais que eu estou perdendo a audição. Porque muita gente não percebe, quem se falou, um dos sinais, o pessoal em casa, mas a pessoa em si? A pessoa em si. É a dificuldade para entender o que está sendo dito. Então, por exemplo, um exemplo que é muito comum é o 60-70, que são, até pelo contexto da conversa, é difícil você diferenciar, porque é muito próximo, né? Então, essa dificuldade, essa falta de nitidez na fala é o principal sinal de que pode estar tendo uma perda auditiva. E a idade, ela interfere na perda auditiva? Interfere bastante. A presbiacusia é uma das causas mais comuns da perda auditiva, né, que é uma perda auditiva que ocorre mais em frequências agudas. Então, por isso, a pessoa consegue escutar um som grave, um som baixinho, um ruído, mas para a fala ela tem a dificuldade. Porque a perda auditiva está bem concentrada em sons agudos, que é a voz feminina, né? Sim. E aí a pessoa tem essa dificuldade na compreensão da fala, porque as consoantes do nosso português estão justamente nessa região dos agudos, que é onde ocorre a perda auditiva. Porque no caso, quando a gente fala, né? E quais são as doenças que também pode causar perda auditiva se não for cuidado? Passa para mim um canal também para eu compartilhar aqui, o pessoal do YouTube, Facebook, envia o print para mim, para eu mandar um alô aí, quem está nos assistindo, quem quer participar do programa.
As doenças, né? Diabetes pode causar perda auditiva, alguns medicamentos ototóxicos, como quimioterápicos, diuréticos, podem causar perda auditiva. Tem muitas doenças que as crianças podem se vacinar para evitar que tenha a doença e cause a perda auditiva, como rubéola, meningite, né? Então, isso é muito importante, estar com a vacinação em dia. Tem a perda súbita, que ela acontece de repente, e quando acontece é bom que procure rápido o profissional, porque pode recuperar, né, um pouco da audição. Então, tem as causas de perda auditiva, a exposição a ruído, que você falou no começo, né, pessoas que trabalham em ambientes muito com ruído intenso e não fazem uso de EPIs, né, então pode acontecer também. O trauma acústico, quando é uma exposição, um rojão, por exemplo, pode gerar uma perda auditiva. Um acidente. Sons altos. Sons altos também, dependendo da pessoa que fica no potência. pum, pam, pam, ou perto da caixa de som. Sim. Eu nem dou conta, por exemplo, chega até já falando, não sei como a pessoa consegue ficar ou dentro do carro ou num lugar que esteja muito, com volume, num grau muito alto. Exato. Isso, ao longo da vida, são vários fatores que vão juntando para ter a perda auditiva, né? Então, deixa de ser uma agressão, esse som alto. Deixa eu falar uma coisa para você assistir nosso programa. Se você não tem a televisão, você tem o Facebook. Se não tem Facebook, você tem Instagram. Se não tem Instagram, você tem YouTube. E eu sei que você tem Instagram. Então, assim, não tem desculpa para assistir a gente. É só clicar aí e você assiste o nosso programa aí. E você pode participar. Pessoal, me manda aqui do Facebook. Ó, tem muita gente aqui esse chat aqui é do YouTube. O pessoal, Floresta dos Animais. Apareceu! Estava aí, ó, com saudade de você, viu? De você participar do programa. Ele fala assim, ó. Boa noite, vereadora, doutora. Ligadinha aqui no programa. Na nossa cidade, tira a gente. Gigil. Beijo, Gigil. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aí a Marli Mello fala, boa noite, doutora Viviane. Boa noite, o Matheus. Ele fala assim, o que você diz sobre o aparelho auditivo? Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Ele tá fazendo as perguntas sobre o aparelho auditivo. Aí ele tá falando que a mãe dele usa aparelho auditivo. E tá falando da marca, né? Mas eu acho que nós vamos ficar falando de marca, senão a gente fica defendendo alguma posição. E esse não é o nosso quesito. A gente tem que defender o uso para quem precisa e como a pessoa se dá. Senão a gente está vendendo um produto. E o programa e nem o podcast vende esse produto nesse sentido, numa entrevista como essa, que é mais esclarecedora, tá? Para deixar bem claro. Então ele faz uma pergunta aqui, ó, ele fez vários. Minha mãe usa aparelho. Aí mudou a vida dela, ele está comentando. Aí depois ele pergunta, quando devemos trocar? Pergunta boa. Quando deve trocar aparelho auditivo? Sim, então, na verdade, as pessoas acham que o aparelho tem que ser trocado quando quebra, quando para de funcionar, né? Mas é como um celular, a tecnologia avança muito rápido. O tempo médio que a gente sugere de troca é em torno de 5 anos. Porque é o tempo que muda muito os recursos e não precisa, para quem depende muito do aparelho, não precisa esperar ficar tão... Então, mas, Viviane, como que eu vou saber a validade do meu, igual o celular? Tem gente que fica 10 anos, tem gente que fica 1, tem gente que troca igual troca de roupa, não dá pra saber, mas o aparelho, ele não tem uma média de vida? Tem, o tempo de vida Vem útil. isso na garantia? Geralmente o centro auditivo já informa que o tempo de vida é em torno de 5 anos. Pra geral. Aparelhos auditivos no geral. Pra quem cuida, porque ele tem que ter cuidados também, ou não? Tem que ter cuidado, sim. Quais tem que ter os cuidados? Evitar a água, limpeza constante, porque é um eletrônico, queda, né? Por isso que eu tô perguntando, porque às vezes a pessoa tem 5 anos, mas ela não faz nada disso, vai reduzir. Vai reduzir. Cachorro adora pegar aparelho auditivo. Então tem que ter os cuidados, com certeza. Então, mais ou menos 5 anos. Aí vamos falar assim, no prazo. E eu tenho que fazer uma manutenção durante 5 anos? Sim. Ou tipo uma visita, falar, e aí? A manutenção ela tem que ser constante, ela tem que ser sempre acompanhada pelo centro auditivo, porque está em contato direto com cera. Então, se a cera está mal localizada... E ele também dá muita cera no ouvido? Aumenta a produção, aumenta a chance porque está constantemente ocluído o conduto. Fica como se fosse um foninho mesmo. Sim. Então, a chance de aumentar a produção é maior, Ou seja, então a pessoa, além de usar o aparelho, ela precisa ter
o cuidado de estar acompanhando, né, no médico, Sim. no caso, para limpar, né, que geralmente é o otorrino, né? Isso. E também acompanhar quem indicou e colocou o aparelho nessa situação, né, Matheus? Acho que a gente respondeu aqui. Deixa eu ver que ele envia Só aqui. enfatizando que a limpeza do aparelho, ela interfere muito no resultado, porque às vezes se o aparelho está com cera, o som já sai completamente distorcido ou até fica mudo. Então é muito importante isso. Ó, o pessoal tá, obrigada aí pela audiência do YouTube, bastante gente participando. A Silvia Bonato também. Beijo, Silvia, boa noite para você, pro Matheus, pro Gigil, pra Marli. Você que nos assiste, compartilha essa entrevista aí através do aviãozinho. Compartilha também, faz a sua pergunta. A Sheila, ela fala boa noite para você. Patrícia Garcia tá te mandando um parabéns aqui. A Jane Souza fala assim, ela faz uma pergunta. É verdade que a perda auditiva... Acho que ela deve ter posto não tratada, que ela pôs nas, né? Mas deve ser um não. Aham. Tratada pode causar demência, depressão, isolamento? Sim, está muito associada à parte cognitiva também, à perda auditiva. Cuidar da audição não é só audição, é toda essa parte cognitiva também, de atenção, memória. Então, está muito relacionado com Porque Alzheimer. você não escuta, você não consegue falar direito. Exato. Se você não ficar atento, pode acontecer N coisas. Não só isso, acho que na rotina toda, né? Sim, você se isola completamente. Então, para ter uma depressão é muito fácil, né? A Márcia Mello, ela põe assim, a perda auditiva está relacionada à concentração? Muito relacionado. Tanto que existem aparelhos auditivos que são indicados para pessoas que, na verdade, não é um aparelho auditivo, é um microfone remoto, que ajuda crianças com TDAH, por exemplo. Porque o som, a voz do professor vem direto para o aparelho auditivo. No caso, para você ver como precisa estar associado, e quando você perceber isso na criança ou no adulto, né? Geralmente as crianças, acho que elas apresentam, elas não falam, né? Porque elas têm uma dificuldade em escutar. Tem isso, não tem? Tem. Depende muito da observação dos pais, né, no dia a dia. Eu achei que você ia falar outra coisa. Sim, aí eu falei... bem... Você que está participando pode enviar sua pergunta, participar do nosso programa. E a gente está falando sobre... audição, né? O problema na sua audição aí. Como a gente já fez essa pergunta, quais as possibilidades do paciente perder a audição? Existe maior chance na gente... Você que atende, você atende mais casos como, Viviane? Mais parcial, mais total? Eu atendo mais adultos, né? Com perda auditiva aí de moderada a severa. Quando você fala moderada é o quê? Vamos falar de 100 a 50%? Tá, moderada em torno de 40%, 50%. É bastante, é metade da audição. Isso. É que depende muito de... É difícil falar um número, porque depende do... Não dá para referir... Não dá para dizer em um número só, né? Depende da frequência da perda auditiva. Mas seria equivalente a uns 50%. Eu falo já de interfere bastante. Porque o médico vai falar para a pessoa, você perdeu tanto de audição. A pessoa percebe, mas ela não tem noção do tanto. É igual quando você faz aquele exame. Audiometria. Então, assim, você está escutando, aí você vai pim, pim, vai fazendo os barulhinhos. Uhum. E aí você acaba, não, tá tudo bem com a minha audição. Sim. Mas tem gente que fala, não, eu não estou escutando e tem alguma coisa relacionada com outra coisa, ou com estresse. Eu tive casos de vários amigos de ficar estressado e adultos e continuar com zumbido e perder a audição por estresse. Sim. E hoje em dia também as perdas mínimas, que são as perdas auditivas leves, elas estão sendo levadas muito em conta, porque já traz um prejuízo no dia a dia, né, no trabalho, na socialização. Então, mesmo as perdas mínimas já estão sendo tratadas. E quando que é indicado, na verdade, é o médico que indica, né? É o otorrino, geralmente, ou não? O otorrino que faz a indicação. Que faz a indicação. Sim. E quando ele indica, no caso de aparelho, fala assim, você necessita. No caso, tanto pode ser da leve, moderada ou... Sim. O aparelho auditivo... E ele que põe, Viviane? Não, quem põe são as fonoaudiólogas, ela o centro que faz auditivo. A avaliação, aí Isso. vê, aí manda a carta, troca, é um tratamento coadjuvante, vamos falar assim. O médico ele vai fazer a indicação do aparelho auditivo quando realmente não tem mais tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Então, se tiver como tratar, vai ser tratada. O aparelho auditivo é a última opção. Tá, seria no último caso, como se fosse... Né? Aí, no caso, quando ele indica de colocar o aparelho. Exato. Vamos lá, eu vou pôr o aparelho auditivo.
Aí você, por exemplo, a fono que faz toda a avaliação, Sim. você que chega no valor da porcentagem, e aí é passado isso para o médico ou não? Isso que eu falo, tem esse Não, acompanhamento o ainda? médico, ele vai fechar o diagnóstico, então ele vai pedir a audiometria, vai ser feito toda a avaliação, então ele já vai encaminhar para o centro auditivo com o grau da perda auditiva definido. O centro auditivo vai escolher a tecnologia, porque existem várias tecnologias de aparelho, vários modelos, né? Sim. Então é a fonoaudióloga que vai, de acordo com o exame do paciente, de acordo com a anatomia e tudo mais, vai definir qual modelo é melhor para aquele paciente e qual tecnologia de acordo com o dia a dia. Então, Entendi, quando a do gente que a fala, pessoa faz, é muito individual. exato, quando a gente fala de tecnologia de aparelho, a gente está se referindo ao dia a dia do paciente. Então, uma pessoa que fica em casa no silêncio, ela não tem tanta necessidade de tecnologia como uma pessoa que vai para o mercado, para o shopping, para a reunião. Ainda exatamente. No trabalho. Isso. E geralmente eles não são visíveis, né? Os aparelhos são muito discretos, cada vez mais discretos, eu já vi, sim. Às vezes você nem percebe, você tem que olhar, entrar. Tem foto? Deixa eu ver. Entrar dentro da pessoa pra olhar. Peraí, por que tem essa chave do carro? Para comparar o tamanho do aparelho com a chave. Tá. Esse é o aparelhinho. E tem gente que usa um só, né? Às vezes, quando tem a perda auditiva unilateral, aí a indicação é de um só. É de um só, né? Isso. Essa parte cinzinha, gordinha, pra gente mostrar pro pessoal em casa, é a que fica pro lado externo, atrás de da fora, orelha. atrás da orelha. Ou seja, se eu tenho um cabelo comprido, ninguém vai ver. Ninguém percebe. E esse cinza é Mulher o aparelho. ajuda bastante no caso, né? Porque se for homem não tem como esconder, né? Mas se for carequinha, né? Esse é o aparelho auditivo cinza, é onde está ocorrendo todo o processamento do som. E o que vai dentro da orelha é o alto-falante do aparelho, que é o receptor, né? Para comparar aí com o tamanho do relógio, por exemplo. Exato. Aí como que faz o molde? O molde, esses aparelhos que apareceram aí, eles não precisam mais de molde. Ah, é? Eles são adaptados na hora, tem algumas olivas, vários tamanhos, vários modelos, né? Aí você vai tentando encaixar ali. Exato, aí a gente vai de acordo com o tamanho do conduto. Que eu imaginei que fizesse um molde. São os aparelhos mais antigos que usavam molde ou os muito potentes, aí precisa fazer a pré-moldagem, né? Na verdade, os aparelhos auditivos, gente, servem, então, vamos falar um pouquinho, Viane, já que a sua área serve para voltar a vida do paciente aí, ó, ao normal. Exato. Esses aparelhos internos também precisam do molde, porque eles são anatômicos, né? Aí você pode explicar essa imagem? Então, aí nós temos todos os modelos de aparelhos disponíveis, então, esse mais fininho é para quem usa óculos, tem Qual que você fala? Para o pessoal identificar em casa. Não tem um monte? Como que vai ser? Qual que é o mais fininho? O mais fininho, aí o da esquerda para a direita, o terceiro, o maior. Porque assim, ó, você pode começar ou do menorzinho ou dali, o cinza. Vamos falar do cinza, que é mais para o pessoal se identificar em casa. Vamos começar o maior. O primeiro maior é para perda profunda, então para perdas, né, grandes. Tá. Esse precisa ser usado com molde. E é potência, tá? Aí quando a gente caminha ali para a direita, nós temos o outro do lado que usa com tubinho fino, então para perdas menores. Todos eles ali, o segundo, terceiro, quarto e o quinto, são para perdas desde leve até severas. Então tem ele abrange bastante tipo de perda. São recarregáveis, então não precisa mais usar pilha, né? E aí todas as tecnologias vão dentro desses modelos de aparelho, aí vai depender da tecnologia escolhida. E tem os internos, que são os dois ali da direita, os menores, que são feitos sob medida, com a pré-moldagem, mas eles têm a tecnologia um pouco mais... Embora tenha a mesma tecnologia, eles não conseguem ter tanto recurso, porque o espaço é muito pequeno, né, para montar ele. Tem mais alguma imagem? Aí é colocando... Esse ele colocando. Nossa, parece uma ervilha. Então, esse colorido é para diferenciar o lado, direito e esquerdo. Ah, que legal. Porque esse colorido não vai aparecer nada, ó. Vai entrar lá. Ele some na orelha. Vixe, ele vai enfiar lá. Parece um ponto eletrônico, né? Sobrou nada. Oxi. Que jeito.
Esse modelo ele é muito discreto. Nossa, esse aí é bom, hein? Mas para esse modelo nós temos que ter um conduto muito espaçoso. Grande, você quer dizer, Exato. Né? Meio profundo. Então, por isso entrou que o modelo... tudo nele. Não vi mais nada, sumiu. Meu Deus. Por isso que esse modelo externo é o que mais... Mas espera aí, Viane, também o valor deve ser mais caro, né? Ou não? Pelo tamanho? Não, o que muda o tamanho é tecnologia, não o tamanho. Tá, não, mas assim, existe mais caro e mais... Existe. Porque eu lembro que não era barato, porque assim, quando eu fui vereadora, tem uma lei estadual que a gente conseguia através do Estado, o Estado tem um projeto, inclusive, que faz a doação de aparelhos auditivos, então a gente precisava levar, laudar, e eu consegui para várias pessoas, quando eu fui em 2008 a 2012, aparelhos auditivos pelo Estado, que eu achei incrível, gratuito. Creio eu que ainda deve existir, né? Não sei no nosso município, mas eu consegui através do governo do Estado. E eu lembro que era caro, não era barato, porque eles falavam valor. Tudo depende da tecnologia que vai ser colocada. Quando você fala de tecnologia, e também a tecnologia tem a ver com a quantidade do que eu perdi. Porque assim, que nem você falou, que tá no silêncio, eu não vou precisar de tanto. Mas uma pessoa que trabalha, que é na correria, que vai, eu vou precisar de muito. Então, a potência, ela não vai interferir no preço do aparelho. O que vai interferir é a tecnologia que eu digo, é a automaticidade. Que ele tem, o que ele precisa. Isso. Então, por exemplo, se é uma pessoa que frequenta muito lugares de ruído, de fala no ruído, eu preciso de um aparelho que vai amplificar mais a fala, que vai diminuir o ruído, que vai trabalhar a direcionalidade dos microfones. Então, é essa automaticidade que eu quero dizer quando eu digo tecnologia. E entendeu? bateria? Tem bateria? Ainda tem, mas a maioria agora é recarregável. Outra coisa que Tá, mas aí como recarregável? Não entendi. Esse modelo que está passando agora, ele é recarregável. Ah, você tira, coloca ali como se fosse uma caixinha de fone de ouvido e ele carrega. À noite ele dorme no carregador. Ah, tá, porque a pessoa vai remover. Isso. Tá. E aí a bateria aguenta o dia todo. Bonitinho esse aí, me manda esse vídeo aí. Sim. Esse aí é bonitinho. Parece um foninho, né? Mas bem menor Parece um ainda. fone, Outra coisa que faz parte dessa tecnologia que eu digo é a automaticidade. Então, a todo momento o aparelho está fazendo uma análise do ambiente que você está e direcionando para o melhor programa, de acordo com aquela situação. Porque a forma dele trabalhar é muito diferente. Então, e o ruído, por exemplo, Sim. que é uma coisa de muito ruído, baixo ruído, ele faz essa captação? Ele vai deixar o ruído mais baixo, entendeu? Tá, ele vai ajudar, então. Isso, vai deixar... É como um fone porque que tem um ouvido redutor. não faz isso. Faz isso também. Faz? Faz. Ah, ele faz, ele dói. Ele mandou eu embora do lugar. Isso sim, fala o que você tá fazendo aí, menino. O nosso ouvido, ele tem a capacidade, se é um som muito forte, ocorre uma contração do músculo que evita que esse som prejudique a nossa audição. Nossa, mas eu já fiquei assim, hoje, por exemplo, que eu te falei, eu não consigo ficar num lugar de som muito alto. E me incomoda bastante, mesmo eu tendo minha audição normal. Até na academia, quando eu tô treinando, eu não gosto mesmo. Que eu penso, como que as pessoas conseguem? Igual no carro, que fica vibrando. Terrível, sim. Eu uma vez falei assim, a pessoa fica falando, gente, como que você vai ficar atrás da caixa de som? Parece que o ouvido da gente pulsa. É horrível. Tipo assim, insustentável. Tem mais ainda? Tá, deixa eu ver que tem perguntinhas aqui, ó. Obrigada aí pela grande audiência. Facebook também, compartilha, viu, gente? Essa entrevista do YouTube fica. Você pode encaminhar através do aviãozinho pelo WhatsApp. E é muito legal, porque aí você ajuda as pessoas a se informar. E às vezes ter alguma noção do que não tinha sobre isso, né? A Sheili, ela manda um coraçãozinho. A Patrícia fala assim, ó. Como eu sei qual o melhor aparelho auditivo para minha perda auditiva? Sim. Antes de fazer a indicação do modelo, a gente faz um teste. Então, a pessoa fica uma semana com o aparelho e depois, quando retorna, eu faço uma leitura. Esse teste é justamente para conhecer a rotina da pessoa. Entendi. Porque a escolha do modelo... Você consegue pegar essa esse rotina? Movimento? Sim, ele me traz de uma forma extremamente objetiva. Quanto tempo a pessoa fica em cada ambiente de ruído, de silêncio, de fala em grupo... Essa escolha da tecnologia, ela não pode ser aleatória, ela tem que ser baseada em algum dado, né? Então, por isso que o teste é muito importante. Às vezes as pessoas acham que o teste é para ver se o aparelho serve ou não serve, mas desde que tenha perda auditiva, o aparelho sempre vai servir. Entendi. Basta estar bem regulado, né? O Alex Cruz também está participando, um beijo aí para você, viu, Alex? Toda a família, parabéns pela entrevista de hoje, muito obrigada.
Minha irmã tem a perda auditiva e está me ajudando com muitas dúvidas que a gente tem. Fala qual a idade da sua irmã e se ela já está usando o aparelho auditivo, que é importante para a gente falar também, né, de idades, de doenças. A Shelly também fala parabéns, muito legal, importante a cada dia mais sobre a perda auditiva. Tenho convicção que você proporciona qualidade de vida e inclusão à sociedade e aos seus pacientes. A Cristina, ela fala parabéns pelas informações. Obrigada, Cristina, beijo aí pra você. O José Wellington fala assim, já estou deixando meu like sempre. Obrigada, José. Senti sua falta no programa passado, você e do Gigil. Além de like, compartilha aí, que eu sei que você compartilha em todos os grupos pra família. Compartilhou a gente no grupo aí também da região de Ribeirão Preto, Jabuticabal. Gente, vai participando e compartilhando. Márcia Mello, ela fala assim, se a perda auditiva tem a ver com a genética. Muito a ver com a genética. Quem tem pai, avô, que tem a perda auditiva, pode ir fazendo a audiometria aí para ir acompanhando, porque está muito relacionado, né? O pessoal aí participando também, só me envia do Facebook, como tá o Facebook, deixa eu ver assim. Eu não recebi o chat do Facebook aqui, tá? Só me envia, então, eu só recebi do YouTube. E também no Instagram, pede para ele ver lá como tá o Instagram. Como devo proceder? Acho que estou tendo uma perda auditiva. Primeira coisa é procurar um otorrino. É o primeiro passo. É ele que vai pedir os exames, vai definir o tipo de perda auditiva, o grau e definir a melhor conduta, né? E aí aqui, deixa eu ver quem que mais está aqui, pessoal. Muitas vezes, Rita, a pessoa acha que tem uma perda auditiva e é só uma rolha de cera. Então é só fazer uma limpeza e já resolve o problema. Por isso que tem que... Acontece muito isso, né? Da pessoa acabar não indo no otorrino, não cuidar. Sim. Nesse sentido, que nem se falou. E hoje usa muito fone de ouvido, né? Usa muito fone. E não só o fone, às vezes a pessoa fica nesses barulhos, acaba não cuidando mesmo. É que eu falo, a pessoa acaba não cuidando de uma parte do corpo que ela deve ser cuidada. Que nem, não vou cuidar da boca, que nem a gente falou de odontologia semana passada. Não vou cuidar dos olhos, não vou... Como se não fosse importante, que faz parte do corpo, igual todos os órgãos, né? Que imagina... se você não perceber, perder um pouco só da audição, pode afetar ainda mais e outras coisas, né? Que nem a gente fala, daqui a pouco a pessoa não tá nem se socializando. Exato. E não sabe nem o que tá acontecendo por deixar de se cuidar, né? Vamos falar assim. Exato. E uma coisa que interfere muito quando a gente trabalha com a reabilitação é o tempo de perda auditiva. Então, quanto mais tempo a pessoa demora para procurar ajuda, mais difícil se torna, porque o cérebro vai se esquecendo desses sons. Entendi, é como se fosse apagando. Exato. O aparelho auditivo vai funcionar como uma fisioterapia, né, de estimulação. Por isso, assim que diagnosticado, é importante já procurar ajuda. Então, é verdade essa história também da cera, quando você coloca cotonete, o pessoal fica muito enfiando cotonete. Vou limpar o ouvido. Eu já ouvi que não é para você limpar o ouvido, porque você enfia a cera para dentro. Você vai formando, vai compactando a cera, né? Na verdade, o cotonete, hastes flexíveis, né? Seria para limpar mais a parte externa da orelha, não no canal, não no conduto. Porque muita gente faz isso, a gente precisa falar no termo popular, até porque as pessoas fazem muito isso, pega o cotonete e acaba enfiando. Eu já vi gente enfiar grampo de cabelo. Eu tive uma paciente que limpava com agulha de crochê. Aí. Agulha de crochê. Isso é muito sério. É muito sério. Uma perfuração timpânica aí acontece fácil. Uma dica é limpar com a ponta da toalha, porque vai entrar o que pode. Tá. Tipo, na hora do banho, na por hora exemplo, do banho. enxugar Exato. Né, o canal ali e o ouvido externamente. Porque tem gente que é a mesma coisa que enxugar o dedo, gente. Parece que é bobeira, mas é uma dica que você deve fazer e um autocuidado, né? Que a gente precisa fazer no caso. Adaptação com o aparelho, quanto tempo, Viana? É muito pessoal, mas tem um prazo? É muito pessoal. O que não pode no começo é ter desconforto com o aparelho auditivo. Então não tem como começar... Mas o que seria o desconforto? Se incomodar com os sons. Então, imagina que a pessoa ficou aí 2, 3 anos sem escutar. De repente, consegue ouvir tudo. A primeira coisa é se incomodar. Por isso que tem que ser gradativo esse retorno. Tá. Né? Então, a adaptação com o aparelho auditivo não é um dia. São meses. Para a gente chegar no que realmente precisa. Mas a pessoa já vai percebendo o benefício. Mas nesses meses você vai ajustando ou não? Vai aumentando a potência, vai ajustando. Tipo, é como se começasse num nível devagar e fala, não vou colocar muito para você não assustar e a gente...
E conforme o cérebro vai se acostumando com o som, a gente vai aumentando. Por isso acontece muito da pessoa não conseguir se acostumar com o aparelho auditivo e aí achar que o aparelho não funciona e é aquilo. E não, tem que ir testando em outras empresas para até se adaptar, né? Porque tudo depende da regulagem do aparelho. Então, o mesmo aparelho eu posso deixar ele muito confortável, como eu posso deixar ele insuportável, né? Porque assim, eu esqueci de falar, avisaram o Rogério que nós estamos ao vivo, ele sempre faz pergunta e participa aqui, né? Nosso amigo jornalista do nosso jornal aqui. Avisou o seu Rogério? Avisou o Rogério para ele participar aqui do nosso programa? Enquanto isso, eu tô lendo aqui. Bom, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Você acha que eu não fiz uma pergunta a você, Viane, que pode ser colocada sobre... O que eu gosto de reforçar bastante é que testou uma vez, não ficou bem, continua procurando outras empresas, porque é como um médico. Você fala de muitos aparelhos, por exemplo, às vezes a pessoa não adapta. Sim, eu encontro muito. E a pessoa desanima. Desanima e acha que aparelho auditivo não ajuda. E não é. Às vezes é aquele lugar que não deu certo, mas procura outro profissional. Não deixa de usar aparelho auditivo. Que muda a vida, né? A gente podia gravar alguns depoimentos de pessoas aqui. Tem um pessoal participando. Obrigada pela grande audiência aqui hoje, ó. Boa noite, doutora Rita. Boa semana para você. Abraço, pessoal de Cruz das Poças. Beijo de Cruz das Poças aí. Quem é, hein? Tava com saudade de vocês aí. Boa noite, doutora Rita. Quando uma criança começa a falar... Karina assistindo aqui do Facebook. Jabuticabal. Beijo para Jabuticabal. Quando uma criança começa a falar... Tá perguntando quando começa a falar? Isso também é bem individual, né? Específico, né? Tem criança atrasa, né? Tem os atrasos, depende de como é estimulado, mas a partir de 1 ano e pouco já começa a surgir. 1 ano e pouco ela soletra palavras, papá, mamãe, né? Muito, não vai falar. Sim. Mas aí depois, porque assim, ó, eu lembro que teve uma criança que começou a falar depois dos 3, a mãe ia, não tinha nada a criança. Ela não tinha problema nenhum. Sim. Ela era só um pouco, não é lerda, mas atrasada perante as outras crianças. E depois disparou a falar. Exato. Então, assim, porque também tem que ver o ambiente que vive, como que vive, como que né? É estimulada, né? Então tem toda uma correlação. Um contexto aí, né? É isso, mas então a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já deve soletrar palavras. E se isso não acontecer, é melhor perguntar pro pediatra que acompanha, né? Ou levar ela diretamente, tá bom? Um beijo aí pra Jabuticabal. Boa noite, doutora Rita, todos os telespectadores de Sertãozinho e região. Abraço. Gilmar do Ouro Preto. Beijo pra você, Gilmar, toda a sua família aí, conectado, ligadinho, compartilha. Lembrando que quinta-feira nós temos a dengue aqui, né? Pra saber como está, Sertãozinho. Eu que pedi aí pra saber. Nós chegamos numa epidemia de dengue. Quantos casos? Quando eu fiquei sabendo, já tinha mais de 5 mil casos. Era gigante. Mortes em Sertãozinho. Hoje eu vi que em Ribeirão Preto, parece que foi Ribeirão Preto ou Jabuticabal, teve quase 18 mortes ou 13 mortes. Gente, é muita coisa para morrer de dengue. E assim, os tipos de dengue é assustador porque são pessoas jovens, né? Não que a gente quer que o velho morra, né? Mas jovens e até crianças foram suspeitas. Teve um caso aqui em Sertãozinho. Eu não sei, pesquisa aí quanto está o caso de Sertãozinho agora. E o problema da dengue, assim como era do Covid, os casos que são notificados. Tem casos que não são. O que é notificado ou não? A pessoa tem um caso de dengue, ela tem um caso leve, ela não volta para pegar o exame, ela não volta para fazer, ela não volta para diagnosticar o caso final, porque como demora alguns dias. E é muito sério, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, quinta-feira eu espero vocês para participar, para perguntar. Tem cidades que tá e tem cidades que não estão. E a gente precisa ficar conectado. Aí, ó, o Rogério me passou aqui. Beijo, Rogerão, obrigado. Você tem que ficar conectado aqui na nossa audiência, ó. Ele pôs aqui, ó, 15 mortes hoje. Jabuticabal? Você então foi Jabuticabal, né? Sabe por que eu tô falando? Porque eu escutei isso na rádio hoje. Eu sou uma pessoa que eu sou bem radialista, né? Eu fico conectada, eu adoro a notícia e a informação do rádio. E eu fiquei assustada, assim, com o número. E eu falo assim, ó, e esses são os casos que são notificados, fora os que não são. Então, eu não sei se você está falando dos casos de morte de Jabuticabal, né? Mas Sertãozinho também. Então, ela vem para falar sobre isso, falar dos nossos cuidados, porque a gente tem que lembrar também da dengue. E vacina falta. Hoje já não tem mais, nem no particular. Ontem eu fui numa clínica, perguntei, tô tentando
um dos maiores, os mais antigos de Ribeirão Preto, o cara que sabe vacinar, vacinou meu filho tá com 24 anos, você imagina o tempo, ele já tem 80 e pouco, e ainda trabalha com vacinas. Então nós vamos falar também um assunto que nós vamos falar aqui, que eu gosto muito, e muita gente assusta. Eu dou vários depoimentos, já fiz várias gravações eu tomando vacina, realmente eu nunca senti nada. A vacina da gripe eu sempre tomei. O ano que eu não tomei, eu peguei H1N1. Quase morri de tanta coisa. E eu não tenho nada. É difícil eu ter alguma coisa, tá? Sou uma pessoa com a imunidade muito relativa, assim, relativamente boa. E eu comentei isso. Falei assim, ó, foi o ano que eu não tomei porque eu viajei na campanha, que é agora. Por que eu tô falando isso? Que é agora. Vacinação de gripe. Então, assim, o pessoal não toma. Chega a vencer vacina, Sertãozinho. Você tem uma saúde boa, chega a vencer, porque o povo não vai. Era igual a da dengue, que acho que é 10 a 12 anos. Mas por quê? Porque é uma lei do governo, não tem a ver com a prefeitura. Só que a prefeitura oferece e você tem a chance, né? Jabuticabal, o Rogério tá falando. Que pena, né, Rogério? Boa noite, doutora Rita. E aos convidados do programa, abraço, Ludmila de Cândia. Cândia de Pontal, né? Beijo pra você. De repente eu fui aí sábado de bicicleta, hein? Eu vou até aí. Boa noite, doutora Rita. Estamos ligadinhos aqui em Pontal. Beijo, minha família Oliveira. Beijo pra família inteira. Falando de Pontal, encontrei o pessoal da política de Pontal. Tô sabendo que tá tendo um tumulto aí, né? Mas pediram pra eu ficar quietinha antes de eu começar a falar do prefeito. Eu não sei o que o prefeito tá fazendo, mas uma das coisas é o ginásio de esporte, porque é o qual eu fui patinadora e fiz um show aí junto com a Camila, que é a professora. Tô esperando a reforma do ginásio até para eu ir gravar em Pontal. Só faltava, né? Não ter uma quadra de patinação, para patinação belíssima que há em Pontal. Aí é tristeza mesmo. Aí a gente precisa reivindicar o nosso direito, que é saúde, é esporte. Fora isso de Pontal, fiquei sabendo os funcionários públicos, né? Do aumento. Parece que teve alguma coisa na Câmara Municipal ontem. Mas como eu não soube mais informações, mas eu tô ligada, viu? Eu fico antenada na região inteira, porque a gente funciona na região inteira aqui. E é esse o nosso papel, né? Isso, ó, já me mandaram aqui. O problema de Pontal foi reajuste de funcionário. Eu tô sabendo. Só que aí eles, como eles tinham a sessão, antes de eu aparecer com a televisão e com você, eu precisaria que tivesse a votação. Eu não sei, o prefeito quer dar 0 aumento. É só na hora de votar no dele dar 0 aumento também. Será que pode? Boa noite, doutora Rita, todos os telespectadores de Sertãozinho. Gilmar, beijo, Gilmar. Boa noite também, meu filho troca as letras. O que devo fazer? Carmen de Dumont. Beijo para Dumont, olha que legal, nós temos uma região inteira. Sim. A troca, às vezes, uma terapia com fono, tem que fazer uma avaliação, né? Porque não necessariamente tem relação com a audição, mas é algo que tem que ser descartado, sim. Porque pode ser também quando troca? Pode ser uma dificuldade articulatória mesmo. Da fala, sim, de posicionar corretamente. De posicionar, não é? Exato. Tá. Então, Carmen, é melhor você levar seu filho, tá bom? É isso. Boa noite, doutora Rita. Quais os motivos que a criança precisa... Boa pergunta também, ó. Que as crianças precisam se consultar no fonoaudiólogo. A Marta do Inocop. Beijo, galera. Obrigado pela audiência aí. Quando precisa se consultar? Quando estiver demorando para falar. Quando tiver o atraso na fala. Trocando as letras. Quando estiver trocando. A troca, ela tem que ser corrigida até o processo de alfabetização, porque senão isso passa para escrita. Tá, então antes dos 7 anos aí que já começa a escrever, né? Isso, já tem que ir. Não tinha uma que trocava, como que é? O R pelo... o Cebolinha, né? O R então, pelo L. Tem isso, não tem? Sim, isso é muito comum nas crianças. E tem mais outro que é comum, S... Os encontros consonantais são difíceis. O gra, tra, são bem difíceis para as crianças também. Porque eu lembro que eles falavam Rita, eles não falam Rita, é Ita. Eu acho muito bonitinho. Né? Igual a mamãe que fala mama, o papai não fala o papai, é papa, né? E justamente por achar bonitinho, eles demoram para procurar ajuda, porque é fofo, né? É muito fofo mesmo, né? Vou falar que não, dá vontade de morder, depois fala certo. Se falar errado, depois dá vontade de bater quando cresce. E assim, quando a gente fala também dessa troca de palavras... Eu lembro que a gente pode dar outro exemplo, sem ser o Cebolinha, eu lembro que tinha mais um, não tem dos sons também, de como vai a pronúncia? Tem que nem o dislexo, quem trata também é a fono ou não? Também é a fono pra... E percebe como criança ou não?
A dislexia, nossa... E o TDAH? Então, aí foge bem da minha área, porque vai para a parte de linguagem, mas percebe pela dificuldade no escolar, né? De que acompanhar já na escola a turma. Eles sim, percebem, né? Sim, aí a prova tem que ser feita de uma outra forma, né? Porque a leitura fica complicada, né? É isso, então. Deixa eu ver que tem mais recadinho aqui, ó. Deixa eu ver. Silvio Bonato. Posso realizar o teste antes de adquirir meu aparelho? Sim, inclusive eu recomendo que faça o teste antes de comprar o aparelho, porque no teste pode não perceber tanto benefício, mas não pode incomodar. Então, se estiver incomodando, não adquira. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pessoal participando bastante. O Alex, ele fala, minha irmã tem 49 anos e ela tem perda unilateral. Sim. Viviane, em quais cidades o teste auditivo tem algum custo? Geralmente não tem custo. E onde faz, Viviane? No centro auditivo, nas empresas especializadas em aparelho auditivo. Ah, então elas fornecem o teste? Fornecem o teste, sim. Aí, ó, como faço para agendar um teste? Estão perguntando aqui. Sim. É direto no centro auditivo. Tá. Em Sertãozinho tem? Sabe? Em Sertãozinho tem atendimento, sim. Talvez não tenha a empresa, mas tem clínicas, né? Que aí faz e aí você Sim. pega essa informação, no Isso. caso, desse teste gratuito. Porque tem gente, porque já pensou, você faz o teste e não tem ou não consegue, não tem sentido, né? O importante de estar próximo é que depois da compra do aparelho tem todo o acompanhamento. Então é importante estar próximo, né? A empresa estar próxima Sim. da... Que é a maior se for facilidade idoso. também, né? Sim, principalmente se for idoso, que a locomoção é tão difícil, né? É isso. Aqui, ó. Então, prefeito Thaís, nós vamos ficar de olho, viu? Você também me ajuda aí. A gente olhar Jabuticabal, Sertãozinho, pra gente fazer reportagem também, disparar nas nossas redes sociais, o qual você pode assistir a gente aí pelo Facebook, pelo Instagram, e também o meu Instagram pessoal também eu posto bastante coisa, que é o mesmo do YouTube, é Rita Toniello, @RitaToniello, e também a participação disso, gente, é muito importante, viu? Bom, é isso, né? Quanto tem a matéria do padre? Que deu bastante, né? 22 minutos. Mas a gente pode colocar, né? Eu acho que pode colocar hoje, porque é informativo. Então, assim, a gente vai encerrar o podcast agora e vai deixar a matéria do padre para falar do ano, de tudo certinho. Você acompanha a gente. E quinta-feira eu espero vocês. Já faz a perguntinha aí da dengue, hein, gente? Da dengue, vacina, que a Fábia sabe falar de tudo da vacinação. Ela é coordenadora da vacina de Sertãozinho. Sabe falar quando tem, quando não tem as campanhas. E eu quero você aqui comigo, como hoje, com grande participação e grande audiência. Beijo carinhoso a todos vocês. Obrigada, Viviane. Obrigada, um beijo. Gente, beijo e até a próxima. Até quinta-feira. Nos primeiros 100 dias do ano, a Prefeitura trouxe melhorias para a saúde e mais cuidado para todos. O cuidado chegou na hora certa e foram mais de 17 mil atendimentos no Polo Dengue, na UBS do Xangri-Lá. Estendemos o atendimento em um espaço especial para os pequenos, a UPA Pediátrica. Zeramos as filas de exames como mamografia, ecocardiograma e endoscopia. E as filas de exames como tomografia e ressonância caíram pela metade. Para melhorar ainda mais, dobramos a capacidade de atendimentos. Agora, são mais de 7 mil consultas por mês. Com mãos à obra e compromisso, a saúde avança cada dia mais. Governo Municipal de Sertãozinho, cidade forte. Esperança renovada. Ai, tô com rinite. Como se soubesse que tudo era rinite. Hoje tudo é rinite, né? E aí eu queria que você falasse para quem tá liberado, quem não tá liberado. A Fábia, que faz parte, né? Obrigada, Prefeitura, mais uma vez, Sertãozinho, atuante, sempre mandando, assim, enviando para nós, né? Nossas informações aí do nosso município. Olá, doutora Rita, olá a todos que nos acompanham. Realmente, né, nós estamos aí num momento, né, de mudança climática, então começam aí as doenças sazonais. E a principal delas, né, é a gripe, né, que é causada pelo vírus influenza.
E para combater isso, o Ministério da Saúde, todo ano, desenvolve, né, as campanhas de vacinação em nível nacional. Então, aqui no nosso município, nós já começamos, né, a campanha de vacina contra a gripe. Começamos no dia 7, né, de abril, na semana passada. E a campanha ela se estende para grupos prioritários, ela vai até o dia 31 de maio. Bastante. É, então. bastante tempo, né? E aí, depois desse período, né, que é o período oficial para grupos prioritários, então é aberta a vacinação para a população em geral. Ô, Fábio, então, peraí. Então, até maio vai ter vacinação só para grupo prioritário. Grupo prioritário. Ou seja, a gente tem mais um mês aí, uns dias, vamos falar Exato, assim, né? exato. O prioritário seria o quê? O grupo prioritário são os grupos, né, que são mais vulneráveis a pegarem a influenza, né, a terem aí a doença e desenvolverem agravos relacionados a ela. Então, são os idosos, né? Hoje me perguntaram, mas idoso é a partir de que idade? Né? Então, são as pessoas, né, com mais de 60 anos. 60 anos 60 já entra no anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, que é aquela mulher, né, que deu à luz, né, nos últimos 45 dias, as comorbidades, né, as pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, outras deficiências também entram, né? No caso, me perguntaram também hoje de manhã, se autista entrava, né? Pessoa que está no espectro autista, entra também, né? A única exigência é que apresente um comprovante que tenha a comorbidade, né? Ou que está ali no espectro autista, né? No momento da vacinação. Também é grupo prioritário profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais das forças de segurança, profissionais dos correios, caminhoneiros, transporte coletivo, né? Então motorista de ônibus é muito importante, né, receber a sua dose. Então essas pessoas compõem o grupo prioritário que é quem está recebendo a vacina nesse momento. Ô, Fábio, mas quando você fala de grupo prioritário, você falou dos caminhoneiros e tal, muita gente tem dúvida, que hora eu vou vacinar? Que diz se eu tenho que levar carteirinha? Muita gente esquece, né? Isso, boa pergunta. Na verdade, não é necessário levar a carteira de vacina, a não ser as crianças, né? Mas os adultos, como é uma campanha e todos os anos ela acontece, então para a campanha não é necessário levar o cartão. Porém, é necessário a apresentação de um documento com foto. O horário, né, no caso, né, pessoal que trabalha, por hora, o horário de funcionamento das unidades que possuem sala de vacina é das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. Porém, agora no começo de maio, nós vamos realizar um dia D, né, de combate à gripe, que é um sábado, né? Esse ano vai ser no dia 10 de maio. E então todas aquelas pessoas que são do grupo prioritário que não conseguiram se vacinar durante a semana podem estar aproveitando esse sábado e procurar uma das salas de vacina, que quando estiver mais próximo a gente vai retomar a divulgação, né? E aí a gente vai ampliar, né, a divulgação da campanha. Quando a gente também fala assim, uma frase que eu mais escuto, essa é até legal depois a gente reprisar elas na internet, apesar da gente estar no Facebook, no YouTube, né? Eu já tomei vacina ano passado. Eu preciso tomar a vacina novamente? Sim, sim. Ela é uma vacina que ela deve ser renovada a cada ano, porque a cada ano ela também é atualizada de acordo com o vírus que está circulando no momento, né? De acordo com a cepa que está circulando no momento. Então, é necessário, sim, tomar todo ano para estar sempre atualizada. Fábio, quando a gente fala assim, agora já está tendo muita gripe, estava na dengue, lembra? Dengue e gripe. Aí agora parece que tá, e vai mudar a temperatura, viu, gente? Parece que vai cair do nada. Disseram que amanhã não é isso, clima-tempo? Pois eu vou pegar aqui, pega pra mim se você conseguir pôr a imagem. Parece que já soltaram pra todo lado, clima-tempo. Apesar que é muito falar, vai chover 60, aí não chove nada. É meio suspeita, mas a maioria é um acerto deles.
que a temperatura vai cair. Quando essa temperatura cai, a gente sofre bastante, principalmente a gente que é acostumado com esse 40 graus aqui. E é onde tem as gripes e essa coisa de ar-condicionado. A pessoa confunde muito gripe com Covid, porque as vacinas do Covid ainda estão a todo vapor? Sim, as vacinas... Tem a quarta, a quinta, como que tá? Sim, também para grupos prioritários. Né? Então, é interessante a pessoa que se dirigir às salas de vacina para receber a sua dose da vacina da gripe, também atualizar o seu calendário vacinal, né? Se for do grupo prioritário, para a Covid também. A Covid, ela continua sendo aplicada em idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. Ou seja, é importante, gente, porque às vezes você fala, eu vou tomar mais vacina, eu estou imunizado. Eu estou dando a minha opinião, que ela é minha, tá? Se é que é válida aí para vocês que nos acompanham. Eu sempre tomei vacina da gripe, eu já falei isso em várias entrevistas. O ano passado, que eu não consegui, que quando estava a campanha, eu estava viajando. E o que aconteceu? Peguei uma gripe. Rapaz do céu, eu peguei H1N1, que eu já tinha tomado vacina. Porque a gente tem que deixar muito bem claro que as vacinas, elas são... É mais de um tipo de vírus que eu entendi. Na entrevista com o Daboro, que eu entendi, ele falou que tinha H1N1, N3... A vacina que a gente tem disponível, ela é a tríplice viral, né? E aí ela contempla 2 cepas da influenza A, que é H1N1 e H3N2, e uma cepa da influenza B. Você vê, eu peguei a A, porque ele fala no exame, viu, gente? Ele fala, né? Quando você faz o exame, A, B, e aí eu falei, não, influenza A. Eu falei, rapaz do céu. E penso tanto que eu passei mal. E é perfeitamente evitável, eu sou né? difícil de passar mal. Aí o clima-tempo aí, ó. Isso aqui é sertãozinho, esse? Hoje é terça, né? Nós estamos falando de terça lá. Aí tá falando que vai chover de novo. Choveu ontem, né? Mas chuviscou ontem, né? Ele até dá uma melhorada, ó, na quarta-feira. Olha, domingo, que maravilha, 17 graus. Não, mas ó, tá vendo? Todos estão baixando a temperatura. Amanhã vai para 19. É que pra gente é um pouquinho de frio. Eu acho que quando vai para 10, 11, aí é judiar, gente. Que tem em São Paulo isso é muito comum, né? E aí no feriadão, ó, que a segunda-feira vai ter vai estar, eles falam que a máxima é a mínima, né, gente? Então, geralmente começa, ó. Mas na sexta-feira aí também, ó, chuva o tempo inteiro. Com o tempo mais frio, as pessoas se aglomeram mais, né? Os locais ficam fechados e é onde o vírus, né? Ele circula, né? E acaba contaminando as pessoas que estão ali próximas, né? Então, por isso que é importante a vacinação, né, que é dada sempre nessa época do ano. Ô, Fábio, na verdade também a gente fala assim, ó, eu acho que tem um pouco de polêmica, né? Porque ele também desbravou assim isso na última entrevista. Eu tomo vacina, eu sinto isso. Não tem nada disso, que eu vou pegar a gripe. De jeito algum. Ele deixou isso muito bem claro, que falou assim, isso aí é coisa que é uma mídia, uma informação errônea. Que isso ainda deixa as pessoas de não se vacinarem. Né? Toda vacina, ela pode causar um efeito de dor local. No outro dia, né, a pessoa está um pouco mais indisposta, mas isso é um efeito de qualquer vacina, né? E lembrando que a vacina da gripe, ela é uma vacina de vírus inativo, né? Então não tem a menor possibilidade da pessoa desencadear a gripe porque tomou a vacina, que é o que a gente escuta muito, né? Nunca peguei gripe, eu tomei a vacina e eu peguei a gripe, né? Então isso realmente não tem fundamento, né? Não tem embasamento dizer que a vacina causou a gripe, pelo contrário, né? A vacina ela previne. Gente, você pode participar, né, do nosso programa, enviar mensagem, fazer um comentário aí no Facebook. Eu hoje à noite vou falar eu volto à noite aqui no nosso canal do YouTube, também na nossa televisão, para falar de constelação, o sistêmico, o que seria sistêmica, o que seria terapia sistêmica, né, relacionada a isso, é bem interessante. Fábio, a gente vai falar um pouquinho também sobre quando a gente fala do tipo de sintoma e também até quanto tempo é protegido. Por exemplo, tomei a vacina hoje, e aí?
A vacina ela tem um período, né? Ela tem um tempo, né, para desencadear uma reação imunológica no organismo de aproximadamente 15 dias. Né? É por isso que o quanto antes, né, tomar a vacina, melhor. E os sintomas, né, os sintomas da gripe são aqueles sintomas clássicos, né, que muitas vezes se confundem com Covid, confundem com alergias respiratórias, né, porque é mal-estar, tosse, febre, né, espirros, né? Então, são sintomas clássicos, né, das doenças respiratórias. Então, assim, vamos convidar a população mais... É só Sertãozinho, né, Fábia? Só quem reside aqui na cidade, né? Lembrando que essa campanha ela se estende a todo o território nacional e aqui no nosso município a gente tem 6 salas de vacinas disponíveis, né? Na UBS da Coab 3, UBS da Coab 8, Santa Rosa, Jamaica, Alvorada e a UBS de Cruz das Posses. No caso, é verdade que ao vacinar eu protejo as pessoas em volta também? Com certeza. A vacinação ela é um acordo de saúde pública coletivo. A partir do momento que eu me vacino, eu estou protegendo você que está aqui no ambiente, né? Então, se todos pensarem assim, a gente consegue erradicar doenças através da imunização. Né? Tem pessoas que falam, eu nunca tomei vacina e nunca peguei a gripe. Provavelmente, todas as pessoas com quem essa pessoa convive tomam a vacina, né? E elas acabam protegendo. Então, a gente tem que ter essa consciência do coletivo. Né? Eu protejo a mim, protejo minha família, protejo as pessoas com quem eu compartilho, né? Os espaços de trabalho, enfim. Posso tomar vacina junto, por exemplo, se eu quiser tomar do Covid? Pode. Sei que não... Eu posso tomar da vacina da gripe ou alguma minha atrasada? Eu posso ir já no posto e tomar? Pode tomar. A única vacina que não é recomendada tomar junto com a vacina da gripe é a vacina da dengue, né? Porque ela pode desencadear também alguma reação normal de qualquer vacina, porém aí se confundem, né, alguns sintomas, então não é recomendado tomar dengue e gripe ao mesmo tempo, mas Covid e gripe, com certeza. Eu sou alérgica a ovo, eu posso tomar vacina? Nos casos de alérgicos, né, a proteína, né, do ovo realmente não é recomendado, né? Então essas pessoas elas geralmente sabem que elas não são recomendadas a tomar. Alguma outra alergia ou somente essa? Não, é só essa. Fábio, então vamos repetir? Você teria como escrever, o pessoal que tiver dúvida, os locais de vacinação? Sim, UBS da Coab 3, UBS Coab 8, UBS Jamaica, UBS Alvorada, Santa Rosa e o Complexo de Saúde de Cruz das Posses. E os horários? UBS, então, Coab 3, Coab 8, Santa Marta, Alvorada. Alvorada, Jamaica e Cruz das Posses. Das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. É direto, ele direto, para ou não para? 7h30 da manhã até as 2h da tarde. Então, horário de almoço, né, que geralmente é mais oportuno, o pessoal pode estar procurando. Então, eu vou repetir, tá? Coab 3, Coab 8, Santa Marta, Jamaica, Alvorada e Cruz das Posses. Isso. Faltou algum? Exato, não, né? Não. Então, gente, o horário é das 7h30 da manhã até as 14h, 2 da tarde. Chegou 2h01, não tem ninguém mais, tá? É o horário... 14h30. Apesar que o Fábio... Agora vai ter feriado, né? Acho que a prefeitura parece que emendou amanhã já. A partir de quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não vai estar aberta a sala de vacinação? Não vai estar aberta. Não vai estar aberta. Encerra amanhã e retoma na terça-feira. Terça-feira, que é 22, se não me engano, isso. Né? Então, assim, porque às vezes a pessoa vê entrevista e fala, eu vou lá amanhã, ou vê lá que tá no feriado, né, gente? Então, ficar atento a isso também, os horários de funcionamento da prefeitura, né, do setor, né? E reiterando que nós vamos ter em maio um dia D, que é um sábado, o dia todo, e aí a gente disponibiliza, né, geralmente 4 ou 5 pontos de vacina na cidade toda. É isso aí, os UBSs, lembrando que é 3, 8, Santa Marta
e Alvorada e o Jamaica, pra gente até saber, viu, gente? O pessoal já sabe, geralmente tá no posto acostumado, e vamos vacinar para não pegar gripe, principalmente você que tem pai e mãe idosos, né? Ou avós, tios, leve para vacinar, porque às vezes eles não têm condição e é muito importante. Fábia, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e também estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação que se fizer necessário. Acho que a gente deixou bem esclarecido, né? Sim. Tá bom, gente, obrigada. Espero vocês à noite e até já. 3, 2, 1, let's go! Nos primeiros 100 dias do ano, a Prefeitura trouxe melhorias para a saúde e mais cuidado para todos. O cuidado chegou na hora certa e foram mais de 17 mil atendimentos no Polo Dengue, na UBS do Xangri-Lá. Estendemos o atendimento em um espaço especial para os pequenos, a UPA Pediátrica. Zeramos as filas de exames como mamografia, ecocardiograma e endoscopia. E as filas de exames como tomografia e ressonância caíram pela metade. Para melhorar ainda mais, dobramos a capacidade de atendimentos. Agora, são mais de 7 mil consultas por mês. Com mãos à obra e compromisso, a saúde avança cada dia mais. Governo Municipal de Sertãozinho, cidade forte. Esperança renovada.